Temos aqui então o exercício 1, que diz o seguinte: crie um software que solicite a entrada de um número inteiro e diga se esse número é ímpar ou par. Para a gente saber se o número é ímpar ou par, é bem simples. Vamos saber se o 1 é ímpar ou par. Então, 1 a gente vai dividir por 2, que vai dar 0,5. Então, todo número que o resultado for 0,5, ele é ímpar, ok? Então, vamos pegar 2. 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, a sobra aqui seria 0. Ele não mostra, mas a sobra seria 0, ok? Então, 3 dividido por 2, que é igual a 1,5. Então, 3 é ímpar. Então, é exatamente esse o cálculo que a gente tem que fazer aqui, ok? Então, para isso é bem simples. Eu vou colocar aqui uma instrução para entrada de dados. Então, temos aqui uma instrução para exibir um texto na tela. Outra que vai ler o número e atribuir nessa variável. Aqui como padrão, console readkey. E como que faz para a gente fazer essa verificação? Bem simples. A gente vai usar um if else aqui, porque ele pode ser ímpar ou pode ser par. Então, se isso daqui não for satisfeito, ele vai executar esse bloco aqui. Então, bem simples, ó. Se número percent por 2, certo? A gente vai usar o percent por 2, que vai pegar o resto da divisão por 2, for igual a 0, então a gente sabe aqui que o nosso número é par. Então, console.writeLine. Então, rodando aqui a nossa aplicação, a gente vai fazer a checagem, né? Se o número 2, o resto da divisão dele for igual a 0, então eu sei que ele é um número par. Se não for 0, ele vai dar 5, então ele é ímpar. Então vamos verificar aqui. Primeiro valor é 1, vamos rodar novamente. Segundo valor é 2. Vamos colocar 10 agora. E o valor é par. O exercício 2 diz o seguinte: escreva um software que pergunte para o usuário quantos clientes ele deseja cadastrar. Em seguida, pergunte o nome de X clientes e insira um vetor. Após preencher todos os nomes, liste-os na tela. Então, bem simples. Eu vou perguntar quantos clientes eu quero cadastrar. Supondo que eu queira cadastrar 5. Então, ele vai me pedir 5 nomes de usuários ou de clientes e vai listar esses nomes. Então, bem tranquilo. Aqui no Visual Studio, eu tenho uma mensagem. Quantos clientes deseja cadastrar. Eu vou ter aqui uma quantidade chamada de número clientes, que vai receber os dados que o usuário, ou melhor, o valor que o meu usuário preencher, tá bem? Aqui não estou fazendo validação com try parse, então estou convertendo direto para o int 16, ok? E aqui ele vai me perguntar a quantidade de clientes. Na sequência, eu vou declarar um vetor, então int clientes, então isso aqui é um vetor chamado de clientes, que vai receber uma nova instância de int com o tamanho que eu especifiquei aqui, ok? Bem simples, ó. Então aqui eu já tenho um vetor da quantidade de clientes que eu informei. Nesse momento a gente tem um vetor de inteiro com a quantidade de clientes que a gente vai cadastrar. Então para isso eu vou usar aqui um laço for, ok? Por que não while? Porque eu tenho aqui a quantidade de vezes que ele vai repetir, a quantidade de clientes. Então eu vou iniciar aqui com um inteiro pela posição 0 até que seja menor que clientes.length, tá bem? Eu até poderia colocar aqui o número de clientes, tá? Não estaria errado, mas eu gosto de pegar sempre pelo tamanho do vetor, tá bem? E aqui a gente faz uma interação. Então, para cada vez que eu for cadastrar um cliente, e na verdade aqui ele não é um inteiro, me confundi, ele é um string, porque eu vou inserir um nome, eu vou fazer o seguinte, ó, clientes, na posição i, vai receber console.readline. Então, para cada posição ali, ele vai inserir o nome que a gente especificar, ok? Então, antes disso, eu preciso dizer para ele, informe o nome, ok? Então, console.writeLine, ou melhor, vamos usar o write para ficar tudo na mesma linha. Informe um nome, ele vai informar e a gente vai limpar aqui, ó, console.clear, tá? O clear aqui é opcional, tá? Não necessariamente a gente tem que colocar ele. Então, eu vou testar aqui só para ver se não está dando nenhum problema. Quando os clientes desejam cadastrar 2, informe o nome Gunnar e Gunnar.
ok? Se bem que esse clear aqui eu acho que ele perde um pouco a nossa dinâmica, né? E aqui embaixo tudo que eu tenho que fazer, eu vou copiar esse for, vou colar ele aqui embaixo e eu só vou exibir o meu valor agora, olha só, que bem fácil, ó. Então aqui ao invés de console.write, eu vou usar um writeLine e eu vou exibir aqui o meu vetor. Então antes disso, eu vou vir aqui, colocar uma quebra de linha, tá bem? Então barra N, colocar alguns tracinhos e barra N, tá? O barra N ele vai quebrar a linha. Então aqui mais uma vez um vetor de i começando de 0, até que seja menor que o tamanho do meu vetor. Então clientes.length, tá aqui o meu vetor, e o length retorna o tamanho, a quantidade de registro do meu vetor. E para cada loop aqui, ele vai adicionar 1 a essa variável. Então aqui, como eu estou querendo exibir, então exiba clientes na posição i. Então posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, tá bem? Se você quiser aí, você pode usar até o foreground color para estar colocando o texto um pouquinho diferente. Bem simples, né? Vamos rodar isso aqui então para a gente testar. Então eu quero cadastrar 5 clientes. Então Gunnar, Angélica, Caroline, Sidney e o Fábio. Então ali embaixo, ó, Gunnar, Angélica, Caroline, Sidney e Fábio. No exercício 3 aqui, ele pede o seguinte: escreva um software que solicite a entrada de 10 números e os insira em um vetor. Mostre qual é o menor e qual é o maior cadastrado. Aqui tem até uma dica que a gente pode usar duas variáveis. Na verdade, a gente vai usar. Então é o seguinte, isso aqui é muito utilizado para você calcular qual é o maior preço, qual é o menor, qual é a menor quantidade de estoque, qual é o maior nos jogos, qual é o inimigo mais próximo, qual é o inimigo mais longe, né? Então você vai mirar, tem uma mira automática, por exemplo, no jogo, você não vai mirar em um inimigo que está muito longe. Você vai mirar em quem está mais próximo, ok? Então isso é muito útil. Então para isso é o seguinte, eu vou ter aqui um vetor de inteiro, né? Ele pede números, então tanto faz aqui se vai ser um float ou um double. A gente pode até colocar aqui um double, né? Para gente colocar uns quebrados também para a gente testar. Então vou colocar vetor números, que vai ser o nome dele. Isso não é uma variável, então é um vetor, a gente precisa especificar que é um vetor. Eu vou criar uma nova instância de um vetor de double, tá bem? Nesse caso aqui, eu vou colocar 10, que é a quantidade de informações que eu vou entrar, tá bem? Então, para ficar mais prático na nossa aula, eu vou deixar 5, tá bem? Então é o seguinte, eu preciso de duas variáveis. Maior, então vai ser 2 double também, tá? Porque não faz sentido eu informar um número aqui do tipo double, quebrado, e colocar um inteiro para me fazer um comparativo. Já vocês vão entender o porquê. Então, maior e menor. Ambos vão começar com 0, ok? Então é o seguinte, maior e menor. Aqui eu vou fazer um comparativo, que é... Opa! Na verdade, antes do comparativo, a gente vai rodar um for aqui, tá? Com 10 posições. Então eu tenho um for começando de 0, primeiro índice do meu vetor, até quantidade de vezes do meu vetor, certo? A quantidade de valores de posições do meu vetor, para ser mais preciso. Para cada iteração eu incremento 1, a minha variável i. E aqui na posição atual do meu vetor eu vou inserir o valor que o usuário digitar. Então aqui informe o número. Se a gente for testar, então 2, 10, menos 1, 5, 600, 9 e ok, funcionou certinho. Então aqui eu tenho a resolução. Seguinte, eu vou perguntar aqui então para o meu usuário quantos nome eu quiser, nesse caso aqui 5, né? Então vou perguntar os 5 nomes, perdão, os 5 números, tá? Eu vou colocar nessa variável vetor número. Então eu pergunto 5 números aqui, ele vem em string, tá? Como se fosse um nome, e eu converto para um double, só que eu vou informar ali um valor, tá bem? Aqui já eu vou explicar o porquê disso daqui, tá bem? Então o que eu tenho que fazer aqui embaixo? Eu tenho que varrer o meu vetor todinho, todas aquelas informações, e fazer um comparativo, ó. Aqui em cima, meu maior número é o 0, e o menor é 0 também, ok? Então é o seguinte, aqui eu verifico, ó, se o vetor atual ele for maior que o número que eu tenho aqui, que nesse caso é 0, então agora o maior passa a ser ele. Por exemplo, eu tenho 500. 500 é maior que 0? Então agora o maior vale
500, tá bem? E aqui o menor. Qual que é o menor número que está na posição atual? É menos 10. Menos 10 é menor que 0? Então agora menor vale menos 10. Então vamos rodar aqui para a gente fazer um comparativo. Ó. Então 1, 2, 3, 4 e 5. Qual que é o menor número? 0. Só que eu não digitei 0 ali, né? Então o que aconteceu ali, né? Já a gente chega lá. Vamos de novo. Menos 1000, 900, 4000 e alguma coisa. Então tem outro valor aqui, outro valor. Ele me exibe, ó, o maior número é esse aqui, ó, 45.667. Na verdade é 4.000, né? Ele que deixou uns quebrados aqui. E o menor é 1000, ok? Mas se eu digitar um número que seja maior que 0, né? Por exemplo, só números inteiros aqui agora, o menor continua sendo 0, mesmo que eu não tenha digitado. Então, o que a gente faz aqui? Ó? Os dois números começam com o primeiro valor, ok? Então, o menor vai ser sempre o primeiro valor do nosso índice aqui do vetor, e o maior também. Então, se caso ele não digitar nenhum valor pequeno, né? Ou melhor, ele vai digitar, eu vou comparar só com os valores que ele digitou, ok? Então, isso daqui vai garantir que o menor e o maior receba sempre um valor que ele digitou e não que eu atribuí aqui em cima, ok? Eu coloquei 0 só para a gente inicializar, mas aqui embaixo, antes de eu fazer o comparativo, eu preciso definir para ele um valor do que eu digitei e não um que o sistema especificou. Então agora, olha, eu vou colocar o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, ele mostrou, ó, o menor é 1. Se eu vier aqui colocar, por exemplo, menos 1 e outros valores, então agora ele vai mostrar ali para mim o menos 1, ok? O exercício 4 diz o seguinte: crie uma matriz 4x4, ou seja, 4 linhas e 4 colunas. Em todas as linhas das colunas 0, 1 e 2, insira o valor 0. Para a coluna 3, insira o valor 1. Para a gente entender melhor, aqui eu tenho uma tabela, uma matriz na verdade, né? Então aqui, ó, linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Lembrando que lá a gente começa pelo índice 0, tá bem? Então aqui, ó, coluna 0, coluna 1 e coluna 2, conforme ele diz aqui, ó, coluna 0, 1 e 2 terá o valor 0. Já a última coluna, que é a coluna 3 ali, correspondente à linha 4, perdão, coluna 4, né, o índice 3 da coluna aqui, a gente insere o valor 1. Então vamos lá, a gente fala linha em coluna, fica um pouco confuso, né? Então essas linhas aqui, das colunas 0, 1 e 2, eu quero o valor 0. Essas mesmas linhas da coluna 3, eu quero o valor 1. Então como que a gente faz isso? Aqui então a gente precisa de uma matriz de 4x4. Para isso a gente vai declarar aqui uma matriz, ok? E a gente não vai poder aqui colocar um número que não esteja, que não seja um inteiro, então um ponto flutuante. Esse exercício aqui ele é bem simples, bem fácil, mas ele pode ser um pouquinho confuso de entender, mas ele é muito simples, tá? Então basicamente é o seguinte, eu vou chamar aqui de mat números. Ele vai receber uma nova instância de int aqui, ok? Aqui então eu só coloquei um acréscimo no nosso exercício, que ele vai pedir para você inserir o valor aqui na tela. Então aqui exibo o resultado na tela em forma de matriz. Moleza, ó. Então aqui eu tenho minha matriz, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 da primeira linha, segunda linha, terceira linha e quarta linha. Então isso daqui, ó, a gente já fez, tá? Isso aqui já está pronto. É só isso. Declaro a matriz, chamado de mat números, crio uma nova instância de uma matriz com 4 linhas e 4 colunas e monto aqui as linhas e atribuo os valores de cada coluna, ok? Seguinte, para exibir aqui, a gente vai usar um for dentro de um outro for. Simples, tá? Então, eu tenho 4x4 aqui, né? 4 linhas e 4 colunas, fica fácil. Então, primeiro loop, for está valendo 0, certo? Então, a gente vai vir para cá, console.writeLine, tá? Eu coloquei aqui uma formatação usando o string.format, tá? É que eu pego, ó, match números na coluna, na linha atual, na outra coluna. Então, ele vai ficar varrendo. Seguinte, ele vai vir aqui para a linha 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Ele vai pular para a próxima, certo? Aí ele vai chamar a quebra de linha e vai para a próxima. É a próxima linha. Ele vem aqui, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Quebra uma linha e vai para a próxima.
coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Quebra uma linha e vai para a próxima. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Então aqui ele vai para várias linhas, tá? O i vai manipular essas linhas aqui igual a coluna, tá? Então não tem como eu chamar só uma linha e não passar uma coluna. Tem que chamar a linha e a coluna, tá bem? Então, um exercício bem simples aí, é mais uma questão de lógica. Eu vou rodar essa aplicação e olha aí o resultado, ó. Inclusive, se eu quiser vir aqui só para a gente testar que está funcionando, olha, vou colocar um 2 ali e olha ele aqui, ó, tá funcionando certinho. Então, aqui as linhas e aqui as colunas, tá bem? O exercício de número 5, ele diz o seguinte: crie um software que faça as operações básicas de uma calculadora. Ele deve respeitar as seguintes regras. Então, a primeira regrinha aqui crie um menu na qual o usuário seleciona uma opção ou sai da aplicação. Então, ali eu vou dar algumas opções para ele e dentre aquelas opções ele vai escolher se ele quer ou não sair da minha aplicação, ok? Então, ele não vai fazer o cálculo e já sair. Então, ele vai ter um momento certo para ele sair. O usuário informa qual o tipo de operação deseja realizar, sendo ele adição, subtração, multiplicação e divisão. Ainda naquele menu, o usuário vai ter que informar se ele quer executar essas operações aqui ou se ele quer sair. Então, essas duas partes aqui se complementam. O usuário deverá informar dois números, sendo que o número 1 será processado pelo número 2. Por exemplo, o usuário decidiu que ele quer fazer uma adição. Então, ele vai informar o primeiro número, que a gente vai somar com o número 2, ok? Então, aqui tem um exemplo, 1 mais 3, que é igual a 5. Na verdade, isso aqui é igual a 4, né? Faltou alterar ali o valor. Mas 1 mais 3 é igual a 4. Então, aqui corrigido, 2 mais 3, que é igual a 5. Durante os exercícios aqui, eu vou fazendo algumas correções para ficar mais fácil, tá bem? Então, pode ser que você veja um pouquinho diferente aí durante as aulas. Bom, por último aqui, todas as entradas de dados deverão ser validadas com try-parse. Ou seja, tudo que o usuário informar, a gente vai ter que garantir que aquilo está certo, que aquilo está funcionando. Dica: o usuário deverá informar o momento em que quer sair. Enquanto isso, ele poderá executar várias operações. Para limpar os textos na tela, use o console.clear. Então, esse aqui é basicamente o que a gente já conversou aqui atrás, né? Tá bem repetitivo, mas é maior excesso de informações do que falta dela, né? Então, ele vai fazer vários cálculos ali. Na hora que ele falar, eu quero sair, a gente sai, tá bem? E para a gente limpar todo o texto da tela, a gente usa o console.clear. Então tá aqui o exercício resolvido, você vai bater o olho e falar, nossa, que coisa grande, mas na verdade não, ele é bem simples, só que ele é bem repetitivo, tá? Então o mesmo texto, o mesmo bloco a gente usa em vários lugares. Então, por exemplo, esse bloco do começo é um Ctrl+C, Ctrl+V aqui embaixo, né? Aqui mesma coisa, essas partes aqui usam o mesmo bloco de instrução, olha aí, ó, ok? O mesmo bloco de instrução o tempo todo, olha. O que muda é só um operador. Isso aqui faz bastante sentido aplicar com o método. A gente vai ver método mais para frente, mas por hora, como a gente não viu, a gente vai fazer assim, né? Então, olha, mesmo código, a única coisa que muda aqui, eu vou explicar, são os operadores aqui, ó, tá bem? Então, só isso aqui que muda, o resto é tudo igual. Então, vamos entender aqui a lógica do nosso exercício. Então, aqui eu basicamente fiz de um jeito, você pode fazer de outro, não tem problema, desde que o resultado seja o mesmo, tá bem? Então, aqui eu declarei um char, que é a operação, tá? Porque vai ter que digitar mais, menos, asterisco, barra. Se você colocou um string aí, não tá errado. Aqui no meu software, eu faço o seguinte, ó, seleciona uma operação ou pressione S para sair, tá bem? Então, você pode ter colocado outro botão aí para ele pressionar, não tem problema, ok? Um outro comando de saída, não tem problema. Então, aqui eu fiz dessa forma. O que eu faço aqui embaixo? Exibo um texto, ó, entre com uma operação. E eu quebrei uma linha, porque eu não quero que esse texto fique colado junto com o menu, quero que você fique um pouquinho separado, né? Uma quebra de linha, para ficar mais fácil. E eu gosto de deixar tudo coloridinho, tudo bonitinho, né? Como dizia um professor meu de C#, tudo cheio de frufruzinho, né? Ou tudo frufruzinho. Então aqui, console.foregroundColor recebe o consoleColor.yellow. Se você não usou isso daqui, não tem o menor problema, não impacta nada na funcionalidade do código, tá bem? Fica até mais fácil de corrigir, de achar problemas sem esse tipo de parâmetro, né? Aqui eu tenho o char.tryparse, eu vou fazer uma conversão, tá? Pode ser que seja bem sucedida ou não. Então aqui um tryparse, ele vai ler o que o usuário informar e vai jogar na variável operação. Então aqui fora eu declarei um double, valendo o número 1
perdão, chamado número 1 e outro número 2. Porque eu posso informar um valor 5.4, né, 2.5 multiplicado por 10 e algo desse tipo. Aqui então é bem simples, ó. Ele informou uma operação aqui, né? Então aqui, ó, tem um while gigante, né? Com vários códigos aqui. Já expliquei que eles estão duplicados, eles não são grandes. Ele vai ver a operação, ele vai falar, a operação é S? Não, então entra aí dentro do while. Então enquanto esse valor aqui não for alterado, ele vai continuar reproduzindo, ok? Aqui embaixo a gente pede de novo o valor, ó, tá bem? Então ele vai formar lá em cima e depois aqui embaixo, né? Eles devem estar se perguntando, mas por que aqui embaixo? Porque ele está agora fora do nosso escopo aqui, então ele está dentro do while. Então todo o ciclo eu preciso estar lhe perguntando. Então bem simples, ó, operação, como é um char, a gente vai usar o apóstrofo aqui, eu verifico se é o maisinho. Então informa o número 1, ele vai informar, informa o número 2, ele vai informar, tá? Ok? E aqui embaixo eu faço o seguinte, ó, bem simples, console.writeLine, parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 3, que é igual ao parâmetro 4. Aqui, porque eu não coloquei o maisinho? Poderia, né? Só que como a gente já tem esse caractere ali, ó, fica mais legal a gente poder usar ele aqui, ó. Fica mais dinâmico, né? Então, 0 mais o operadorzinho ali, né? Então, 1 mais 2, que é igual a 3, ok? 1 mais 2 igual a 3. Aqui, então, valor variável 1, valor do operador, valor número 2, e aqui a gente isola e faz a soma desses valores, ok? Então, o que muda nesses parâmetros aqui embaixo é só o operador, ó. Aqui embaixo é a mesma coisa, o operador é o menos, né, a tracinho é, então vai fazer a mesma coisa, vai exibir o texto, o usuário entra, exibe o texto, o usuário entra, exibe o mesmo texto aqui embaixo na formatação, só muda esse cálculo aqui, ó. Na verdade, igual eu falei, só muda o operador, tá bem? Porque gera um cálculo diferente, obviamente. Aqui, se for asterisco, é uma multiplicação. Entra com os mesmos textos, com as mesmas entradas de dados, tá? Não muda nada. Com a mesma formatação aqui, o que muda é o nosso caractere aqui de multiplicação. Aqui era subtração e aqui a gente tem multiplicação. Aqui embaixo, o que muda é só a barrinha que é uma divisão. Então, ele vai lá, vai formar o número 1, o número 2, vai fazer aqui a conversão, né, do número 1, da operação, e do número 2, e vai fazer a soma aqui e atribuir no parâmetro 3 ali do string.format. Aqui embaixo, bem simples também, deixa eu só tirar essas quebras de linha daqui, para ficar mais curto o código. Aqui embaixo eu vou exibir o valor, certo? E o seguinte, eu vou trocar de cor, vou falar para ele, ó, pressionar uma tecla para continuar, e aguardo ele pressionar uma tecla. Por que eu vou guardar? Senão ele já calcula, já some tudo e a gente não vê nada. Então a gente espera ele pressionar uma tecla para dar tempo dele ler. E nada mais justo do que esperar ele dizer quando ele terminou de ler, né? Então, console.readkey. A gente vai limpar tudo que está na tela, senão vai ficar um monte de acúmulo de informação, vai ficar tudo bagunçado. E aqui, como eu fiquei trabalhando com essas mudanças de cores, eu reseto ela aqui. Então vai voltar para a cor padrão lá, que é um preto e branco. Aí a mesma coisa de novo, olha aí, ó. Menu, seleciona uma operação, OS para sair, ele vai trocar a cor para amarelo, aí ele vai pedir para entrar com a operação, eu vou entrar com a operação, e ele vai voltar lá em cima de novo. Ele vai checar qual é o valor da operação, AS, não, então vamos de novo, tá bem? Então é um ciclo vicioso aqui, repetitivo. O que muda aqui, como eu falei, né, é só os operadores, mas o texto é o mesmo. Mais para frente a gente vai trabalhar com métodos e lá nos métodos a gente vai ver como a gente pode reaproveitar. A gente cria um bloco de instrução e só chama ele uma vez, né? Então vai alterar, altera em um lugar e já muda em todo o sistema. Então vamos testar isso daqui. Aqui então, né, seleciona uma operação ou pressione S para sair. Detalhe, se eu digitar um S maiúsculo aqui vai dar problema, por causa dos cases sensitivos, ok? Mas aqui não tem problema, a gente não está verificando isso. Então, o maisinho ali é adição, o tracinho subtração, o asterisco multiplicação e a barrinha divisão. Então vamos lá, eu quero entrar com uma divisão, vou apertar D. Olha lá, pressionar uma tecla para continuar. Aqui é um comando inválido. Até poderia exibir ali, mas, né? Vamos colocar aqui então multiplicação. Vai falar informe o número 1, 10. Informe o número 2, 2. Então 10 multiplicado por 2, que é igual a 20. Pressiona uma tecla para continuar. Ele limpou tudo, não parece, mas ele limpou. Então lá, entra como operação. Eu quero subtração. Então 10 menos 5.
10 menos 5, que é igual a 5. Vamos para o próximo, divisão. Então, 2 dividido por 2. 2 dividido por 2, que é igual a 1. Vamos de novo, divisão. 3 dividido por 2 vai dar 1,5, tá? Então, isso aqui, aquele exercício de ímpar ou par, a gente já tirou, criou um software para testar ele só agora. Então, tá aí, agora eu quero sair. Então, você aperta S e você fecha a sua aplicação.